Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Estamos dando início à nossa primeira aula sobre Introdução à Informática. Nessa aula nós vamos falar sobre os conceitos fundamentais de informática. Nós vamos entender um pouquinho o que é informática, o que vem a ser a computação e depois nós vamos falar da diferença entre hardware e software, que faz parte de um sistema computacional. E vamos falando também um pouquinho sobre mostrar como que a gente pode começar a utilizar o computador ligando o computador. Tá? Então vamos ver aqui um pouquinho nessa aula aqui. Vamos lá. O que vem a ser informática? Então a informática ele é um processo de tratamento automático da informação por meio da utilização de técnicas, procedimentos e equipamentos adequados, tendo por base os computadores. Na verdade, o processo de trabalhar informação, de armazenar dados, etc., não surge com a computação. Antes de existir os primeiros computadores eletrônicos, já existiam, né, processos para estar armazenando dados. Por exemplo, alunos em uma escola, eu precisava armazenar os dados desses alunos, funcionários de uma grande empresa, precisava armazenar os dados. Então, precisava de alguma forma de controlar esses dados. Mas com o uso de computadores, isso facilitou, né? Facilitou bastante o processo, o tratamento desses dados. Então é muito mais fácil, usando um computador, gerenciar, por exemplo, uma sala de aula que tenha 30 alunos. Eu consigo saber das notas dos alunos, o endereço desses alunos, quem são os pais e etc. Então a informática, eu vou conseguir tratar essas informações e por meio do computador de uma forma muito mais prática e muito mais rápida. Tá? Tá, o computador. O que vem a ser um computador? O computador ele é um elemento físico utilizado para o tratamento dos dados, tá? e obtenção da informação. Então eu vou ter os dados, a partir desses dados eu gero informações e o computador nos auxilia nisso. Ele é uma máquina constituída por uma série de componentes e circuitos eletrônicos, capaz de receber, armazenar e processar e transmitir as informações. Então, por meio de vários circuitos eletrônicos, eu consigo receber dados, processar esses dados e gerar alguma informação, dar alguma saída dessas minhas informações. O computador ele é uma máquina programável, então o computador sozinho, por si só a eletrônica, ele não é capaz de fazer muita coisa, mas com algum programa rodando dentro dele, aí sim eu já consigo dar um poder muito maior para o computador. Ele é capaz de realizar uma grande variedade de tarefas seguindo uma sequência de comandos, de acordo com o que for especificado. O computador ele não faz nada, absolutamente nada, sem que lhe seja ordenado o que fazer. E quem vai dar essas ordens para o computador são os programas. Tá? E daqui a pouco a gente vê a diferença então entre a máquina, que é constituída por circuitos eletrônicos, e sobre o software, os programas que vão dar vida a este computador. Tá? Já para frente a gente vai ver isso aí. Quais são as vantagens de se utilizar o computador? Algumas vantagens, tá? Primeiro, velocidade. Muito mais rápido fazer algumas operações quando eu utilizo o computador. Por exemplo, se eu preciso somar ou multiplicar uma grande quantidade de números ou números muito grandes, o computador faz isso de uma forma muito mais rápida do que a gente consegue fazer utilizando papel e caneta, por exemplo, papel e lápis. Né? Aumento da produtividade. Né? Como ele é rápido, eu consigo economizar tempo e isso aumenta a minha produtividade. Confiabilidade. Né? Então, o computador ele consegue executar as tarefas sem erro. Aí ele não erra. Por exemplo, se eu for, sei lá, multiplicar dois números, pode ser que eu erre, né, quando eu vou fazer essa multiplicação. O computador ele não vai errar, tá? Ele sempre vai dar uma resposta correta, ele é confiável. A não ser que seu computador esteja com defeito. Aí pode ser que ele, né, apresente erros, mas só se estiver estragado. Um computador normal ele vai ser confiável, não vai apresentar erros no que lhe for ordenado a fazer. Um computador ele também é versátil, porque ele possibilita a gente fazer vários tipos de tarefa. Por exemplo, com o mesmo computador eu consigo trabalhar, por exemplo, numa planilha eletrônica. Consigo nessa planilha guardar as notas dos alunos e gerar média. No mesmo computador eu consigo escutar música, né? Consigo navegar na internet, consigo jogar, então eu consigo fazer várias coisas com o mesmo computador. Então ele é bem versátil e consegue fazer inúmeras atividades. Outra vantagem, né, a vantagem do uso do computador são capacidade de armazenamento, eu consigo guardar muitas informações dentro de um computador, muito mais do que a minha cabeça consegue decorar. Melhoria na qualidade da informação produzida, então eu consigo produzir relatórios
completos, muito bem organizados, uma aparência bonita, né? Consigo fazer isso de forma fácil com o computador. Eficiência no armazenamento e consulta de informações, então consigo armazenar muita informação e também consultar essas informações de forma muito rápida. Então eu consigo pegar um relatório de alunos, guardo no computador e de forma rápida eu consigo pesquisar. Então vamos supor que eu tenho um colégio, esse colégio tenha 1000 alunos. Se eu quero saber alguma informação sobre um determinado aluno, eu consigo buscar isso muito rápido no computador. E libera as pessoas de tarefas rotineiras. Então algumas tarefas que são muito repetitivas, eu consigo deixar o computador fazendo isso e libera as pessoas para fazer outras atividades intelectuais, né, que humanos podem fazer e que é difícil do computador fazer. Então as tarefas repetitivas, né, são coisas que o computador faz muito bem e não enjoa de fazer, e quanto uma pessoa poderia cansar de fazer aquela tarefa repetitiva. Ok? Vamos para o próximo. Onde é que eu posso aplicar o computador? Em quais áreas o computador tem uso? Tem uso em diversas áreas. A começar por entretenimento. Eu consigo no computador utilizar redes sociais, escutar música, assistir filmes, jogar, tá? Tudo isso consigo fazer com o computador. Ele também nos auxilia no lar, dentro de casa, né? Por exemplo, eletrodomésticos informatizados, questão de segurança, tá? E aqui já abrangendo um pouquinho o conceito de computador, não é somente computador, PC ou notebook que a gente tem. Vários sistemas que a gente usa hoje em dia são sistemas computadorizados. Por exemplo, uma geladeira. Hoje em dia a geladeira já pode ter um sistema informatizado lá dentro, geladeiras inteligentes, micro-ondas, ar-condicionado, sistemas de segurança inteligente que usam computadores normais ligados junto. Então, existe uma infinidade de máquinas, de ferramentas que a gente utiliza hoje em dia e que são informatizados, tá? Sistemas comerciais, por exemplo, sistema de pagamento, controle de estoque, então o computador é super aplicado nisso aí. Tá? Instrumentação, então eu posso ter equipamentos de laboratórios que são auxiliados por computador, microscópios, então tem alguns tipos de microscópio onde a saída é direta no computador, ao invés do pesquisador olhar pela lente, ele já olha direto na tela do computador, então auxilia nisso também. Tem aplicações aí também na instrumentação. Outra área são os controles de processo, por exemplo, centrais telefônicas, controle de tráfego aéreo, controle de segurança de cidade. Então, tudo isso, os sistemas computacionais auxiliam e auxiliam bastante, né? Um controle de tráfego aéreo hoje é inimaginável sem utilizar recursos computacionais. Telefonia da mesma forma, né? Então, são muitos dados trafegando e o computador auxilia nisso aí. Na medicina, o computador está bastante presente, diagnóstico de doenças, diagnóstico de imagens, monitoramento de pacientes, tudo isso feito com auxílio de computador. Tá? Inclusive auxiliar em algumas cirurgias, o computador já está conseguindo auxiliar também. Na educação, por exemplo, essa nossa aula aqui só é possível graças ao uso de computadores. Então, uma das formas de aplicação do computador é no ensino à distância. Em bibliotecas digitais, nas aulas tradicionais, o computador auxilia também, museus digitais e outras formas. Na engenharia e na arquitetura, utilizando ferramentas do tipo CAD, em projetos 3D, hoje em dia é comum você fazer a maquete eletrônica, né, uma maquete 3D, então a pessoa quer construir uma casa. Então o arquiteto já vai lá e prepara e te entrega uma planta 3D. Onde antigamente era preciso fazer maquetes, hoje em dia o projeto já sai em 3D, você consegue visualizar ele no computador. Tá? E cálculos complexos, que é feito na arquitetura, na engenharia, é possível fazer também utilizando os computadores. Isso facilita muito e evita erros também. Os computadores eles são divididos em hardware e software. Né? Então uma máquina só hardware não faz muita coisa, e uma máquina que é só software também, acho que a gente não consegue nem existir, precisa do hardware para poder existir esse software. Então vamos ver o que é hardware, o que é software, suas diferenças, o que vai servir cada um. Sendo que hoje, nessa aula, nós vamos explicar bem o que é o hardware. O foco da nossa disciplina vai ser trabalhar bastante com software. Tá? Não vamos ter foco no hardware. A maioria das nossas próximas aulas tudo vai falar só de software e não de hardware. Então o que a gente vai falar de hardware um pouquinho é nessa aula aqui de hoje. Então vamos lá. O que vem a ser o hardware? É a parte física do computador. Né? Geralmente a gente fala que tudo aquilo que você pode tocar no computador é o hardware. Tá?
Então, os dispositivos eletrônicos que nós temos no computador, tudo isso é hardware. Exemplo, placa-mãe, teclado, disco rígido, se você tiver um webcam, a webcam, um mouse, etc. Tudo isso que você consegue ver e tocar é o hardware do computador, ok? Exemplos de hardware, né? Um exemplo muito importante, talvez a principal placa que a gente tem no computador, é a placa-mãe. Tá? É nessa placa onde eu vou conectar outros periféricos ao meu computador. Então, por exemplo, numa placa-mãe eu conecto placa de rede, placa de vídeo, memória, HD, processador, todos os outros componentes do meu computador eu vou estar conectando nessa placa-mãe. As placas-mãe, tradicionalmente, elas são divididas em on-board e off-board. Porém, hoje em dia, é difícil a gente encontrar uma placa 100% on-board ou 100% off-board. Geralmente, hoje em dia, a gente tem um misto disso aqui. O que são placas on-board? São placas-mãe onde todos os periféricos, placa de vídeo, rede, som, memória, processador, são conectados na mesma placa. A memória e processador não, mito. Tá? Placa de vídeo, rede, som, tudo conectada na mesma placa. E as placas off-board são placas onde eu vou conectar a placa de vídeo, vou conectar a placa de rede, conectar a placa de som. Tá? A memória RAM e o processador geralmente vem separado. Tá? Só que hoje em dia a gente tem um misto disso aqui. A gente tem placas que é uma parte on-board e uma parte off-board. Tá? Vamos ver uma imagem aqui que acho que vai ficar melhor de entender. Isso aqui é uma foto de uma placa-mãe comum. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem algumas coisas nessa placa que são on-board e tem também slot para encaixar componentes off-board. Por exemplo, aqui eu posso ver que isso aqui é as saídas de áudio, saída e entrada de áudio. Tá? Microfone, fone de ouvido eu coloco aqui. Então, com isso aqui eu sei que essa placa-mãe tem a placa de vídeo, a placa de áudio, perdão, on-board, já conectada na própria placa-mãe. Quando eu observo aqui, esse aqui é o conector de vídeo, isso aqui também. Então eu sei que essa placa-mãe tem a placa de vídeo on-board. Tá? E aqui eu vejo aqui, ó, um conectorzinho de rede. Então seria a placa de rede dessa placa-mãe também é on-board. Então tem placa de rede, placa de vídeo, placa de áudio, tudo aqui é on-board. Mas eu vejo aqui também alguns slots, ó. Isso aqui é um slot, aqui é outro slot. Então eu consigo encaixar outras placas aqui. Então, por exemplo, quero uma placa de captura de vídeo. Eu consigo encaixar aqui. Quero uma segunda placa de vídeo. Posso encaixar aqui, se não me engano, esse aqui vai ser um conector de vídeo. Então eu consigo encaixar outras coisas aqui nessa placa. Eu consigo expandir essa placa. E aqui, esses conectores aqui já são para memória, tá? Para colocar a memória RAM, aqui é um encaixe do processador. Então, com esses encaixes, eu consigo encaixar novas fax modem, captura de vídeo, outras coisas que eu preciso. E aqui eu tenho algumas coisas que são on-board. A vantagem da placa placa-mãe on-board é que ela geralmente é mais barata, tá? A desvantagem é que se estragou, por exemplo, a placa de áudio, pronto, a placa está condenada. Tá? É diferente de uma placa off-board, onde eu tenho vários slots desse e eu encaixo o que eu vou precisando na placa-mãe. Se estragou, por exemplo, a placa de áudio, eu tiro, desencaixo e encaixo outra placa de áudio nova aqui. Tá? E não perco toda a minha placa-mãe. Mas hoje em dia, geralmente, esse aí é um misto. Tá? Então, mesmo que esses conectores aqui ou essa parte de áudio venha estragar, ainda consigo encaixar uma nova placa de áudio aqui e continuar utilizando o computador. Tá? Ainda é possível fazer isso. Continuando, falando ainda de hardware, a gente tem as memórias. E aí, como memória, a gente tem vários tipos de memória dentro do computador. Né? Eu tenho registradores, tenho memória cache, sendo que os registradores e memória cache ficam dentro do processador, não é o foco, não vamos adentrar nisso aqui. Tem também a memória principal, que no nosso caso vai ser a memória RAM, e tem a memória secundária, que é o HD. Né? Geralmente é o HD, podendo ser outros tipos de memória, mas vamos falar aqui de HD. Quais são as características dessas memórias? As memórias, quanto mais aqui no topo da pirâmide, elas têm um custo maior. Então, registradores que está dentro do processador, memória cache, é muito mais caro que uma memória principal, que é a memória RAM, que é mais caro que uma memória secundária, um HD, por exemplo. As memórias aqui no topo da pirâmide, elas são mais rápidas. Então, registradores são mais rápidos que memória cache, que é mais rápido que a memória principal, memória RAM, que é mais rápido que um HD. Né? E
Quanto mais no topo da pirâmide, menor é a capacidade. Tem pouquíssimos registradores dentro do processador. Tem pouca memória RAM, alguns megas, 2 mega, 4 mega talvez. Memória principal, tem pouca também. Né? Geralmente eu tenho aí num computador 4 ou 6 gigas. Né? Agora, memória secundária, geralmente eu tenho muito no computador. A gente pode ter 500 GB de memória secundária de HD, 1 tera de HD. Tá? Então eu tenho muito mais memória secundária do que a memória principal. E tenho menos ainda memória cache, menos registradores. Tá? Quanto mais no topo da pirâmide, tem mais essas características aqui. Ok? Vamos continuando. Né? Memória RAM, né? Essa memória principal aqui que eu falei é a memória RAM, tá? Aqui está um exemplo de memória RAM. É uma memória volátil, tá? Essa memória aqui, se eu tenho energia, se o computador está ligado, eu tenho os dados aqui, acabou a energia, os dados que eu tenho aqui eu perco, tá? Outro tipo de memória que a gente tem, que são as memórias secundárias, aí pode ser, por exemplo, um HD, um disco rígido, está aqui nessa imagem, mas pode ser também um pendrive, um cartão de memória, tá? Também é considerado memória secundária. Essa memória aqui, ela, mesmo que eu não tenha energia, que eu desligo o computador, tiro ele da tomada, os dados continuam salvos aqui, ok? Mas lembre-se, ela é uma memória mais lenta, tá? Se a gente observar aqui, ó, a velocidade dela é menor do que a memória, tá? Então eu preciso desses dois tipos de memória, né? Na verdade dos quatro, sendo que esses dois estão dentro do processador, preciso também da memória principal, que vai estar conversando aí com o processador, e preciso da minha memória secundária, que é onde eu vou salvar os dados, tá? Desligo o computador e os dados permanecem salvos dentro de um HD, dentro do disco rígido, ou de um pendrive ou de um cartão de memória. Outro componente que a gente tem no nosso computador é o microprocessador, e esse aqui é o componente super importante, né? A placa-mãe é a principal placa, mas o principal componente do computador é o processador. É no processador onde todos os cálculos são realizados dentro do nosso computador. Então, se eu preciso somar dois números, multiplicar, comparar dois números, tudo isso é feito dentro do processador. Tá? A gente pode fazer uma analogia com o corpo humano, onde o processador seria o cérebro de uma pessoa. Então, o processador é o cérebro de um computador, aí, onde todo o pensamento acontece. E é nele que vai acontecer as tomadas de decisões, os cálculos, tudo vai acontecer ali dentro do processador, e que ele vai mandar. Os programas que a gente tem, os softwares que a gente tem, vão rodar, vão ser executados pelo processador. Ele que vai dando as ordens para os outros componentes estarem funcionando. Tá? Aqui a gente tem uma fotinha de dois tipos de processadores, né? São os principais fabricantes de processador para computador, tá? É a Intel, aí tem a AMD. Aí aqui eu tenho um exemplo de dois, são bem semelhantes, né? Na parte de baixo dele aqui são vários pininhos, dá para ver mais ou menos aqui, ó. Tem alguns pininhos aqui embaixo que vão conectar lá na placa-mãe. Vamos voltar aqui na foto da placa-mãe. Aquele componente vai ser conectado aqui. Eu coloco ele aqui, ele fica conectado aqui na placa-mãe. A memória, aquela memória RAM, ela é conectada aqui, em um desses slots aqui. Aqui parece que são 4 slots. Tá? Então, em um desses slots eu conecto. Se eu quero mais memória, conecto um outro pente de memória em outro slot. Ok? O HD, ele vai... Assim, um HD ali parece que a imagem não está tão boa, mas aqui parece sim um encaixe aqui para um HD do tipo SATA. Tá? Eu vou conectar ele aqui através de um cabo, tá? Pego um cabinho e conecto aqui. Ok? Então aqui é a imagem do processador. Vamos lá, continuando. Teclado, né? Um teclado é um dos principais dispositivos que a gente tem para entrar com dados para dentro do computador. O teclado, juntamente com o mouse, é onde a gente tem a maior interação, a entrada do dado no computador hoje em dia. É diferente de, por exemplo, se a gente pega um celular, o principal modo de entrada de dados no celular vai ser através da tela touch, né? Da tela touchscreen. Já num computador, geralmente é um teclado e um mouse. Okay? Nós vamos ter depois uma aula só falando sobre o teclado, explicando aí o que são essas teclas, né? Esses home, backspace, que é cada uma dessas coisas aqui. Em uma próxima aula a gente vai aprofundar melhor nisso aqui. Mouse, né? Onde eu mexo esse ponteiro que a gente está vendo na tela, essa setinha eu consigo controlar através do uso do mouse.
O mouse geralmente, hoje em dia, ele tem 3 botões e essa rodinha aqui. Essa rodinha facilita muito quando a gente vai navegar em páginas web. Antigamente a gente não tinha ela, tinha 3 botõezinhos, né? E hoje em dia tem, que facilita bastante. Essa rodinha é também um botão, você consegue clicar, pressionar essa rodinha aqui, tá? Então ela é uma rodinha, mas ela também é clicável, tem um botãozinho aqui embaixo da rodinha. Aí eu tenho o botão esquerdo e o botão direito do mouse, com funções diferentes. Geralmente quando se fala, ó, dá um clique em alguma coisa, geralmente esse clique é feito com o botão esquerdo do mouse, tá? Então a maioria das coisas que a gente vai fazer com o mouse vai ser clicando com o botão esquerdo, tá? E as opções especiais, vamos dizer assim, a gente consegue acionando o botão direito, tá? Por exemplo, aqui quando eu vou passar um slide para o outro, eu posso simplesmente clicar com o botão esquerdo e eu passo para o próximo slide. Tá? Antes de falar lá do próximo slide, que a gente já viu que é o monitor, vamos falar aqui sobre a conexão. Onde é que eu conecto o mouse e o teclado lá na placa-mãe? Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui na placa-mãe, a gente tem isso aqui, ó. Esse conectorzinho aqui eu consigo conectar um teclado ou então um mouse aqui. Tá? Hoje em dia, a maioria dos mouses e teclados que a gente encontra aí no mercado para comprar, eles já são mouses e teclados USB. Então, antigamente, a gente tinha só isso aqui, né, esse tipo de encaixe para o teclado para mouse. Hoje em dia, a gente tem um USB. Então, isso aqui, né, essas 4 portas aqui, também essas 2, são portas USB. Aqui eu consigo conectar meu teclado e meu mouse. E também na USB, é onde eu consigo conectar, por exemplo, um pendrive e aquela conexão USB também do celular, eu consigo conectar em portas desse tipo aqui, tá? Vamos voltar lá, agora falando do monitor. Monitor é no computador, né, o principal meio de saída de dados. O computador fez um processamento e mostra o resultado através do monitor. Né? Onde é que eu ligo meu monitor? Lá na placa-mãe. Aqui nessa placa-mãe eu tenho 2 tipos de encaixe para o monitor. Tá? Tem esse aqui, o VGA, tem esse outro aqui. Tá? Então esses 2 tipos de encaixe eu tenho no monitor. Nas placas mais modernas, hoje em dia, a gente já tem também a saída HDMI. E alguns monitores tem, né, tanto a placa-mãe tem que ter a saída HDMI, como no monitor já tem que vir também com essa entradinha HDMI. Tá? E aí, então temos, né, essas 2 possibilidades e também HDMI nos computadores hoje em dia. Então o monitor é isso, né? Provavelmente você está assistindo essa videoaula em um monitor, tá? Né, vendo essas imagens de um monitor, escutando o áudio aí através ou de um fone de ouvido, ou de uma caixinha de som, ou até mesmo, né, pelo celular, né, onde o celular ele é todo uma tela touchscreen. É uma tela touchscreen que aceita toques. Sim, falando sobre os armazenamentos. Então antes a gente já falou ali do HD, que é onde eu consigo armazenar dados. Outras formas de armazenar dados são utilizando disquetes, pendrives, unidades de DVD, cartão de memória, etc. Sendo que os disquetes já estão em desuso, a gente já não usa mais. Né? Bem antigamente, a gente tinha esse disquete bem grandão aqui, depois tinha uns disquetes menores e depois chegou esse disquete aqui. Né? E observe que eles diminuem de tamanho, mas aumenta a capacidade. Hoje em dia, antigamente tinha um disquetezão desse tamanho, não lembro qual era a capacidade dele, mas desse aqui, se não me engano, é 1,44 mega. E hoje em dia a gente já tem pendrives e cartões de memória, por exemplo, esse aqui de 16 GB, né? CD de 700 megas e DVD de 4,7 gigabytes. Né? Em algumas épocas também utilizou-se fita cassete. A mesma fita cassete que era usada para escutar música era também usada para armazenar dados digitais, né, de computadores, essa forma de armazenamento. Então, são formas que já existiram, né, cassete quase não se usa mais, disquete também quase não se vê. Hoje em dia a gente usa com muita frequência pendrives, cartão de memória e talvez você use também o CD. O CD também já, pelo menos para utilizar em computadores, já está caindo em desuso, alguns notebooks mesmo já nem vem com esse leitor de CD. A gente tem entradas para cartão de memória e também a porta USB, onde eu consigo utilizar um pendrive. Então são modos de dispositivos de armazenamento, são memórias secundárias, tá? Todos esses aí que vocês estão vendo aqui nessa imagem. E aí a gente entra aqui um pouquinho para falar de software, mas vamos dar uma explanada de software bem superficial, porque todas as outras aulas que nós teremos a gente vai trabalhar só com software.
Tá? Então, o que é software? É a parte lógica do computador. Tá? Tem gente que fala que é como se o hardware fosse o corpo e o software fosse a alma, né, do computador. É o software que fala para o hardware como que ele deve se comportar, o que ele vai fazer, os trabalhos que ele vamos realizar. Quem vai, né, dar essas ordens para o hardware é o software. Aí, alguns exemplos de software. O sistema operacional. É o sistema operacional que administra todo o hardware. Outros exemplos são editores de texto, calculadoras, navegadores de internet, navegadores web, são exemplos aí de softwares que a gente tem. Tá? Que mais? Um software muito importante que nós temos, né? Acho que o principal software que nós temos é o sistema operacional. Pode ser o Windows, pode ser Linux, tá? Pode ser o Mac, e é um software principal. Por que ele é tão importante? Porque ele que vai gerenciar o hardware. Sem ele, por exemplo, o software de calculadora não vai funcionar, tá? Porque ele precisa, por exemplo, a calculadora precisa mostrar uma imagem na tela, o resultado na tela. Só que ela não mostra por si só, ela fala para o sistema operacional mostrar. Quando você digita um número lá para a calculadora calcular, o sistema operacional pega esse número e passa para a calculadora. Então, o sistema operacional que vai administrando o hardware. Então, a gente precisa dele e sem ele, os outros softwares que a gente tem, os outros programas não iriam funcionar. Então, um software aí super importante, acho que o mais importante que nós temos. Tá? Chegou de falar de software um pouquinho, vamos falar agora como que a gente pode ligar o nosso computador. Tá? Um computador tradicional é mais ou menos isso aqui: monitor, teclado, mouse, as caixinhas de som, o gabinete, tá? Tem gente que chama isso aqui de CPU, isso não é CPU, tá? CPU é o processador que está lá dentro do computador, tá? E aqui nós temos o estabilizador. Então, para ligar um computador, é bom que se ligue no estabilizador, tá? Tem gente que não usa, eu aconselho utilizar. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que a nossa tensão na tomada seja 220 volts. Só que esse 220 volts oscila bastante, né? Se você pegar um multímetro e medir, então que esse 220 está lá em 210, 200, ou então está 230, chega, sei lá, às vezes até 240, então oscila bastante. Se isso chegar direto no gabinete aqui, a gente tem uma fonte de alimentação, isso pode danificar aos poucos os componentes internos do computador. Então, o que o estabilizador faz? Faz duas coisas. Ele reduz a tensão para 110, tá? Mas a principal coisa que ele faz é estabilizar a tensão. Garantir que a tensão na saída do estabilizador sempre esteja em 110. Independente se a tensão na entrada oscilar, ele vai garantir que na saída está o 110. Aí eu vou então pegar o estabilizador, ligar na tomada, pegar o gabinete e ligar aqui no estabilizador. Vou pegar um monitor e também ligar aqui no estabilizador. Os monitores hoje em dia, geralmente eles são, tanto faz ser 110 ou 220 volts, eles ligam automaticamente tanto em 110 quanto em 220. Geralmente eles funcionam aí de 90, 80 volts até 240 volts mais ou menos. Tá? Então qualquer faixa de tensão dessa que a gente ligar, ele funciona. Então a gente já liga eles aqui. Aí depois eu vou pegar o meu teclado e o meu mouse e ligar aqui no gabinete, seja pelas portas USB, seja na porta específica lá do teclado e do mouse. Pego as caixinhas de som, ligo na saída de áudio aqui que está no gabinete. Vamos voltar lá na placa-mãe. Esses conectores que vocês veem aqui, porta de rede, USB, porta serial, VGA e etc. Isso aqui que vocês estão vendo, eles ficam na parte de trás lá do gabinete. Então, isso aqui eu consigo visualizar na parte de trás do gabinete. E aí, nessas conexões lá na parte de trás, é onde eu vou ligar, então, mouse, teclado, caixinha de som, o VGA ou HDMI do monitor, eu ligo lá atrás, tá? Então, para ligar o computador, ligo o estabilizador. Depois que o estabilizador ligou, eu tenho aqui, geralmente, eu tenho dois botões, um maior e um menor. O maior provavelmente vai ser o botãozinho de power, que é o de liga e desliga o computador. Tá? E alguns modelos têm também um botãozinho de reset, tá? Mas não é todo gabinete que vai apresentar o botão de reset, mas é comum ter o botão de reset. O botão de reset é como se eu ligasse e desligasse bem rapidão o computador. Quando o computador está ligado, se eu pressionar o botão de reset é como se eu tivesse desligado e ligado ele bem rápido. Tá? Não é bom utilizar o botão de reset, a não ser que o computador esteja travado e você não consiga fazer mais nada, tá? Porque eu posso perder dados, tá? Eu desligo e ligo o computador de uma forma assim, como se fosse uma forma indevida. Então, os dados que estão ali
que eu não salvei, eu posso perder. Tá? E posso corromper também alguns arquivos. Então, não é bom que utilize. Isso aqui é só uma forma de socorro quando o computador trava. Tá? E para desligar o computador, geralmente a gente vai lá no menu iniciar e manda desligar. Isso a gente vai ver depois em outras aulas. Tá? Para ligar, clica aí no botãozinho de ligar, que parece, pela imagem, parece ser esse aqui, tá? Mas a imagem não está muito boa, então não dá para ter certeza, mas é um botãozinho que vai ter aí, talvez ele esteja aqui também, ok? E o monitor deve ser ligado também, tem um botãozinho de on aqui para poder ligar o monitor. Liguei o estabilizador, ligo o gabinete, ligo o monitor. Tá? O monitor, quando terminar o uso do computador, mandou desligar o computador, o gabinete vai desligar, depois que ele desligou, você vem aqui e desliga o estabilizador, não precisa nem mexer no monitor. Vamos dar mais uma olhadinha nesse estabilizador? Ó, o estabilizador, a frente dele é mais ou menos assim, tem um botão de liga e desliga. Na parte de trás tem esse cabo de força aqui que você vai ligar na sua tomada, pode ser 220 ou 110, depende, né? Deve ter uma chavinha seletora aqui no seu estabilizador. E aqui na saída do estabilizador, muito provavelmente é 110 volts. Tá? Se é 110 volts, lá no seu gabinete, na parte de trás do seu gabinete, você vai observar que deve ter uma chavinha que também você tem que colocar para 220 e 110. Então tem que observar qual que é a saída do estabilizador. É 110? Então a chavinha aqui no final do gabinete tem que estar virada para 110, tá? Tem que observar isso aí. Aí liga aqui o gabinete, liga o monitor, tá? Ligou o estabilizador da tomada. Né? Liga o estabilizador, depois liga o gabinete lá do computador. Na parte de trás lá do computador, ó, aquelas portas aqui que eu falei que são mostradas aqui atrás. Então, por exemplo, se você tem um mouse USB, você vai ligar seus mouse aqui na porta, mouse e teclado aqui na porta USB. Se você tem um monitor que é HDMI, liga na porta HDMI. Se ele é VGA, liga aqui no VGA. Tá? Se tem a caixinha de som ou fone de ouvido e microfone, liga aqui. Aqui tem a entradinha para o microfone, tem a saída aqui para o fone de ouvido ou para a caixinha de som. Ok? E aqui, esse conector você vai ligar lá no estabilizador, se você tiver um estabilizador. Se não tiver estabilizador, liga direto na tomada, mas correndo o risco, né, de se oscilar a rede, você pode danificar o seu computador por dentro. Tem que observar também que próximo aqui essa conector aqui da entrada de energia, talvez tenha no seu computador uma chavinha seletora 110 e 220 volts que você tem que observar. Tá? A parte da frente aqui dá para ver melhor. Geralmente tem a unidade aqui de leitura de CD, DVD. Tem algumas portas USB nos computadores de hoje em dia para ligar pendrive. O fonezinho de ouvido, microfone, né? Isso depende do modelo também do computador. E o botão aqui para ligar e desligar o computador. Ok, pessoal? Então dessa forma você vai conseguir ligar o seu computador. Ligou o estabilizador, ligou o computador, de pouquinho ele vai iniciando. Daqui a pouco a gente volta aí com outra videoaula, mostrando o computador depois que ele já está ligado, depois que você plugou ele na rede, na tomada, ligou, carregou, vai te mostrar a interface e aí a gente vai ver como é que você vai poder utilizar. Ok? Um abraço, até a próxima.